Minhas amigas e meus amigos, mas que dia histórico que foi ontem. Ontem eu vou te falar, foi dia de futebol no Brasil, mas o craque do jogo foi o Lula. Lula. O Lula mostrou para todos esses jornalistas lixos da grande imprensa que falavam que o Lula estava ultrapassado, que o Lula não sabia mais articular, que eram derrotas para o governo, que eles criam o fogo, eles vão lá, acendem com fósforo, eles jogaram gasolina na fogueira. Todo esse pessoal aí teve que engolir a seco. Deve ter jornalista do Globo, do nome, Malu Gaspar, deve estar hoje engolindo o choro do que fez Lula ontem, da articulação que aconteceu. Pois bem, veja bem, falei aqui ontem, olha gente, a Petrobras descobriu aqui 25 trilhões de reais em petróleo e na esteira disso tem uma tentativa de golpe de Estado contra o Lula. Olha, tudo que aconteceu em 2014, 2015, 2016 está se repetindo igualzinho, mudam alguns personagens, mas bem parecido. Porém, vimos esse filme? Sim, o final será diferente, mas olha, não é só o final não. O meio do filme já é diferente. O Lula, ele não apenas enquadrou o Arthur Lira, o Lula pegou o Arthur Lira aqui, ó. Arthur Lira está assim nesse momento. Pelo menos até semana que vem, o Arthur Lira está com a corda no pescoço e te digo mais. O Arthur Lira está com a corda no pescoço pelos próximos meses. O que aconteceu? Pois bem, o Arthur Lira começou a impor muitas derrotas ao Brasil, mas principalmente ao governo Lula nos últimos dias. Eu falei, olha, as leis aí que o Arthur Lira aprovou são irrelevantes. Falei, ele aprovou o marco lá das terras indígenas. Algumas pessoas falaram, como, Thiago, você pode falar que isso é irrelevante? Isso acaba com os direitos dos indígenas, blá, blá. Eu falei, gente, isso não passa no Senado. Então é irrelevante o Arthur Lira aprovar isso na Câmara, porque não passa no Senado. Se passar no Senado, até o Lula ter que promulgar isso aí, o Lula tem 60 dias. Ele vai vetar. Quando ele vetar, até derrubarem o veto, são mais 60 dias. Nesse meio tempo, mas muito antes disso, o STF torna inconstitucional. Então é irrelevante. Tanto é que o governo nem liberou emendas. O problema do Lula era o seguinte, para quem não sabe, o Lula reestruturou os ministérios que havia no governo Bolsonaro. O Bolsonaro tinha 20 ministérios, se eu não me engano, e o Lula tem 37, com os mesmos custos. Mas, quando você tem ministérios, quando um governo tem ministérios, tem qual órgão público está subordinado a qual ministro ou a qual ministra, ou seja, a qual ministério. Isso tudo faz parte do governo. O que aconteceu foi o seguinte, o Arthur Lira e os seus lacaios começaram a reestruturar todo o governo Lula para dar para o Centrão poder, muito poder, de vários ministérios. E isso especialmente tirava poder do Ministério do Meio Ambiente, que é da Marina Silva, e do Ministério dos Povos Indígenas, que é da Sônia Guajajara. Tá, ok. A imprensa começou a culpar o Lula por isso, como se fosse culpa do Lula, que ele não tem maioria no Congresso. O Lula não tem maioria no Congresso, não é culpa dele. O Lula não. Ele fez a medida provisória dura 6 meses. Então estamos aí perto do dia 1º de junho, então para vencer a medida provisória. Se não for aprovada pelo Congresso, volta a ter a composição ministerial aprovada anteriormente, que era do Bolsonaro, com 20 ministérios, com tudo diferente. O pessoal do Arthur Lira começou a aprovar mudanças na medida provisória do Lula para acabar com o Ministério da Marina Silva e outros. Isso depois de várias derrotas impostas ao governo. Ok. Que bom, Arthur Lira. Falei aqui eu, Thiago, ontem. Falei, calma, o Lula articula. E não é que chega a quarta-feira, 7 da noite, notícia no Globo News, plantão no Globo News. Olha, Arthur Lira diz que não vão votar a medida provisória do Lula, ou seja, vai expirar, não vai dar tempo de votar na Câmara e no Senado, e o governo Lula vai ter só 20 ministérios com a composição do governo do Bolsonaro. Aí você fala, caraca, meu, que desgraça que o Arthur Lira está impondo ao Lula, uma derrota, isso sim eu posso falar, derrota gigantesca. Contra o Lula.
Eis que Dias Toffoli aparece do nada, 7h15 da noite, e emite uma decisão. Tem uma decisão do STF que pode tornar o Arthur Lira réu. Já há maioria no STF para isso, para que ele se torne réu por corrupção. Ok. Só que o Dias Toffoli pediu vistas desse processo faz 3 anos. Então, desde 2020, está nas mãos do Dias Toffoli e nada acontece. Está lá no STF, nada acontece. Dias Toffoli chega e fala, ó, vamos votar terça-feira. Já tem maioria, então terça-feira, não interessa o que votem, Arthur Lira se tornará oficialmente réu no Supremo Tribunal Federal. Só que tem uma coisa, pelos crimes pelos quais o Arthur Lira se tornou réu, tem uma chance do relator pedir a prisão preventiva, autorizar a prisão preventiva do Arthur Lira. E o Arthur Lira fica assim, peraí, prisão preventiva minha? Aí você pensa, caramba, ferrou para Arthur Lira. Pois bem, na esteira disso, começa-se a falar em Brasília um burburinho muito grande. Olha, não é só isso não. Tem uma ação no STJ com o ministro Roger Fernandes, que está começando a se alinhar com o pessoal aí que está mais alinhado ao governo Lula, que pode cassar o mandato do Arthur Lira. Para quem não sabe, Arthur Lira foi condenado em segunda instância em Alagoas em 2016. O Arthur Lira é ficha suja. Arthur Lira só pode ser candidato porque em 2018 um juiz de Alagoas, amigo dele, deu uma liminar para ele. Liminar, ou seja, não uma decisão oficial, uma liminar provisória de que ele poderia ser candidato. Essa decisão está valendo até hoje e o STJ, que é a instância superior ao Tribunal de Justiça de Alagoas, nunca reviu essa decisão. Ou seja, começou um burburinho de que, olha, talvez o STJ casse a liminar e o Arthur Lira quando eu digo imediatamente é o seguinte, é no mesmo instante ele se torna ficha suja, ele tem o mandato cassado, ele não é mais presidente da Câmara dos Deputados, se torna um cidadão qualquer, Arthur Lira. Um cidadão inelegível. Sem mandato, inelegível. Assim, ó, do dia para a noite. Pode acontecer com ele. Ou seja, você vai se tornar réu no STF e inelegível. Olha o que está acontecendo contigo, Arthur Lira. Fica de olho. Desespero bateu. Arthur Lira entregou tudo, mas entregou absolutamente tudo para Lula. O Lula manteve a composição atual do governo com 337 votos. Esse é o tamanho da derrota do Arthur Lira ontem. O Arthur Lira foi obrigado a articular pro governo Lula. Então, até ontem, 7 da noite, às 19h14, Arthur Lira estava todo pimpão, todo bonzão, todo arrogante, todo assim, eu mando, eu desmando, eu quero bilhões em emenda, eu quero isso, eu quero 3 ministérios, entre eles o da saúde, com verba de 120 bilhões por ano, eu quero tirar os ministérios do União Brasil, eu quero isso, aquilo, eu mando, desmando, eu sou o rei desse país. Esse país tem presidente? Tem, mas o rei se chama Arthur e o sobrenome é Lira. Às 7h15, Arthur Lira estava chorando no banheiro. Às 9 da noite, Arthur Lira entregou 337 votos pro Lula. Lula, craque do jogo. Decisão de Dias Toffoli. Eu tenho que te falar um pouquinho de contexto aqui. Eu quero te mostrar algumas fotos. Esse aqui é o Dias Toffoli, quando foi indicado ao STF. Deixa eu ver se consigo diminuir aqui o brilho. Dá pra ver aqui, Dias Toffoli, jovem, né? Muito, muito jovem. Logo que se tornou... Pronto, diminuir aqui. Pronto. Esse é o Dias Toffoli, jovem, ministro do STF, indicado pelo Lula. Ele foi advogado-geral da União do Lula, indicado. Esse aqui beijando o Lula, dá pra ver aqui? Esse aqui é o irmão do Dias Toffoli. O irmão do Dias Toffoli tem síndrome de Down. E ele ama o Lula, assim, ama de paixão o Lula, assim, um cara que adora o Lula. E
o Dias Toffoli sempre agradeceu muito ao Lula, que o Lula sempre tratou muito bem o irmão dele, inclusive antes de ser ministro do STF. O Dias Toffoli foi indicado ao STF pelo Lula, tudo mais. Lula foi perseguido e preso pela Lava Jato, pelo Sérgio Moro, pelo Deltan Dallagnol e por todo aquele aparato midiático. E quando eu digo midiático, eu dou nomes: Globo, Folha de São Paulo, Record, Estadão, toda a grande mídia aí que ajudou a colocar o Lula na prisão. Que grande dia! É que eu não tenho nada aqui para beber morar, senão beber morava agora mesmo, viu? Fala!